Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, terça-feira, dia 15 de dezembro, estamos na terceira semana do tempo do Advento e ouviremos e meditaremos na palavra de Deus que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículos 28 a 32. Naquele tempo, disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, lhe disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhe disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós no caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Nós temos uma parábola hoje, na reflexão do nosso Evangelho, uma parábola dos 2 filhos, que recebem a mesma proposta do Pai. E, na verdade, Jesus conta essa parábola mais uma vez para aqueles que são as referências de religiosidades, as referências de fé, que são os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo. Essa parábola é direcionada para eles. E aqui está nessa dinâmica da fé, de uma vivência do crer, porque na verdade no final Jesus fala, critica, é uma crítica dura que Jesus fala, principalmente porque eles não aderiram a um convite de conversão, não foram dóceis, essa manifestação de Deus, não se deixaram alcançar por Senhor. De fato, às vezes a gente fica falando que os fariseus, os sumos sacerdotes eram hipócritas, eles tinham dureza de coração. Claro, tudo isso aparece no Evangelho, mas a raiz, a realidade mais profunda que fizeram aqueles homens, de uma certa forma, se colocarem como resistência diante de Jesus, de se colocarem como numa postura conflitiva com o Senhor, é porque eles não criam, eles não tinham fé. E aqui nós podemos entender essa realidade. Jesus toca em várias facetas do não crer, dessa realidade que nos impede, porque é muito interessante esses discursos, esses momentos de Jesus com esse povo específico, com os fariseus, com os chefes dos sacerdotes, porque aqui nos leva uma realidade de refletir de um modo mais profundo o que é ter fé. A gente sai de uma realidade aparente e vai para uma realidade interior, que isso que faltava a esse grupo. Eles viviam uma realidade aparente, eles viviam uma vitrine, com os ritos, com as realidades, com as vestes, mas interiormente não existia um assentimento, não existia de fato uma aliança com Deus. E por isso que Jesus coloca, olha, as prostitutas e os publicanos, que eram pecadores públicos, a vida deles dizia não para Deus. Como aquele filho, não, eu não quero. O pai fez a proposta, vai trabalhar na minha vinha, não quero. Ou seja, os fariseus, os publicanos e as prostitutas eram esses que diziam não quero para Deus. Deus fazia uma proposta e não quero. Mas ao ouvir, ao perceber, eles na verdade foram. Eles viviam uma vida na negativa, mas se deixaram mudar, tiveram uma mudança de opinião e acabaram aceitando a proposta de Deus, principalmente aquilo que Jesus fala de João Batista.
Enquanto os chefes, os sacerdotes, os anciãos do povo, eles, de primeiro momento, a vitrine diz, não, sim, eu vou, eu quero. Né? Pelas práticas religiosas, pela essa realidade aparente, né? Essa fachada, eles diziam sim. Mas no fundo, no interior, o que está por trás, eles não queriam. Não iam. Queridos, essa é uma reflexão muito, muito importante nesse tempo do Advento. Porque o que de fato está no nosso interior? O que de fato eu tenho vivido essa realidade do Advento dentro de mim? Será que a minha fé, ela só é um outdoor? Não estou dizendo que isso seja importante, as realidades de manifestação são importantes, mas é muito mais a qualidade do interior, né? Essa realidade que toca verdadeiramente a nossa vida, que de fato transforma e movimenta o nosso coração. E por isso que Jesus diz que os publicanos e as prostitutas precedem, né? Jesus diz uma questão, né, já realizada, precedem. Ou seja, porque apesar da realidade do pecado, apesar de toda a questão da negativa, eles se deixaram moldar por Deus. Esse é o tempo. É o tempo do tempo do Advento, independente da forma que estejam vivendo, é o tempo de abrir a porta para Deus, né? Ele que está à porta e bate, e quer fazer aliança, quer entrar em comunhão comigo e contigo, e que toda a nossa vida seja alcançada pelo Senhor. Que o Senhor nos conceda essa graça nesse dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.